porque já tive uma irmã que teve AVC e foi fatal, morreu. E recentemente, né, há uns 100 dias atrás, a minha esposa teve um AVC, mas está viva, graças a Deus, né, está se recuperando bem, ok? E a pergunta é essa: quantas pessoas morrem por causa do AVC? A gente tem uma estatística do Ministério da Saúde do Brasil que em 2017 morreram mais de 100 mil pessoas só com problema de AVC. Os que morreram e os que ficaram, né, com problemas, né, foram muitos. Até outubro agora, morreram mais de 78 mil pessoas. Morreram, fora as pessoas que ficam com sequelas. Nós acompanhamos recentemente um ator de uma televisão, né, do Brasil, que veio a falecer com apenas 47 anos, morava sozinho e não foi trabalhar. Os colegas ligaram e nada, foram até a casa dele e lá encontraram ele morto. Levaram, né, para fazer a perícia e foi constatado que ele teve um AVC. Esse AVC dele foi hemorrágico, foi devido a um aneurisma. Aneurisma, vamos falar o seguinte, aqui é uma artéria, né? Então ela faz aquele buchinho aqui, né? Faz um buchinho aqui, certo? E a gente não sabe, e ele fica bem frágil, que pode, por algum problema, né, de pressão alta ou coisas desse tipo, ele pode estourar e o sangue ser derramado no cérebro e ali, tchau, né? Mesmo que tenha às vezes um atendimento, né, ali na hora, pode acontecer que mais de 50% das pessoas venham a morrer, mais de 50% morrem. E as outras que se ficam vivas ficam com muitas sequelas. Então esse é o AVC, né, chamado hemorrágico, que surge do aneurisma. Mas o ótimo é porque já existe exames que você pode fazer e dar uma estudada geral no seu cérebro, né, nas artérias e veias que tem no cérebro, para ver se existe esse aneurisma. E se existe o aneurisma, se faz o tratamento urgente para que não venha, né, lhe deixar com as sequelas ou com a própria morte, né? A maioria das pessoas diz que já nasce com esse aneurisma, a maioria. Não que todas as pessoas vão morrer por causa dele, né? Mas diz que a maioria nasce já com aneurisma, que é uma fraqueza da camada muscular da artéria, ou seja, na camada muscular faltam fibras musculares, havendo então a dilatação que pode se romper, se romper a qualquer momento. Isso pode acontecer ainda quando a pessoa ainda é criança, adolescente, jovem ou adulto, né, ou na terceira idade. Pode acontecer a qualquer momento, não que todos vai acontecer, não, mas é bom que tenha cuidado, né? É o que diz o médico, o neurocirurgião, o professor Fazio Sérgio Oliveira. Ele, ao explicar a ocorrência da doença, exatamente ele estudou a questão do ator, né? Ele deu essa entrevista e escreveu, né? Segundo ele, o aneurisma se assemelha a uma bomba relógio, em razão de sua imprevisibilidade. Quando esse aneurisma se rompe, 50% dos pacientes vão a óbito. Dos 50 que sobrevivem, 30 vão viver com sequelas, como perda de movimento no braço, na perna e dificuldade na fala ou na memória. É uma doença com alta taxa de mortalidade, sendo fatal ou deixando sérias sequelas, certo? Quando o AVC, ele é um AVC hemorrágico, né? É complicadíssimo, né? Sérgio pontua que este não é o único tipo de AVC, certo? O hemorrágico. A atingir a população brasileira, como a população mundial, né? De acordo com o médico, o neurocirurgião Sérgio, o acidente vascular cerebral isquêmico, que é outro, né? É o isquêmico, tem o hemorrágico e o isquêmico, é o mais comum. Ele é mais comum do que o outro. É diferente do aneurisma. Nestes casos, há o entupimento, olha, o outro houve um rompimento, rompeu, estourou, né?
E aqui não, há um entupimento da artéria, né? Falta sangue no cérebro e ele necrosa e morre. Na parte onde foi entupida, vai faltar oxigênio, faltando oxigênio, vem a morte daquela parte, né? A necrose e a morte. E aí vem surgir as sequelas, né? Mais uma vez, eu tenho um testemunho, né? Que já disse que ele repetiu da minha esposa, né? Que teve esse AVC isquêmico, gente. Gente, ela não tinha problema com pressão alta, certo? Ela estava aparentemente normal, foi dormir normal. Bem que ela tinha tido um problemazinho, né, de estômago e tinha vomitado antes de dormir. Talvez devido ao vômito, né, tem aqui as carótidas, né, e tem gente que tem facilidade de ter trombos, né, como fosse as sujeirinhas dentro do sangue que fica pregado, e com o vômito talvez tenha feito com que se dilatasse, saísse e entupisse, né, a artéria e viesse a causar isso. Então a gente acordou pela manhã, né, do dia ocorrido, eu a chamando e nada dela responder, fui até onde ela estava e lá percebi que tinha algo errado. Eu levei ela ao hospital e sendo, graças a Deus, acho que foi questão de minutos que aconteceu, a gente já percebeu e já levamos ao hospital e o tratamento começou a ser feito. Graças a Deus está indo bem, né? A parte do lado direito, né? Geralmente quando acontece na cabeça do lado esquerdo, atinge o direito. Se for do lado direito, atinge o lado esquerdo, né? Então ela está andando bem, movimentando o braço, legal, né? Agora só com aquela questão de memorização e fala, mas já tem um progresso até bom quanto a isso, né? E como identificar a doença, né? Que vem, né, o bom da coisa da gente saber, né? Além de investigar os quadros clínicos de dor de cabeça, se a pessoa sempre tem dor de cabeça, ou sinais que apresentam, né, pelo paciente, né? O Dr. Sérgio, ele elucida que o diagnóstico se torna ainda mais preciso com uma anamnese. Anamnese, o que é anamnese? Histórico do paciente. Quando o paciente vai a um médico, principalmente, né, um neurologista, ou que seja outro médico, ele deve analisar a história daquele paciente e pedir que aquele paciente faça tais exames para saber se o que está acontecendo, né? Então a história, que eles chamam de anamnese, ok? Então, nisso colhemos todas as informações, né? Colhe todas as informações dos sintomas e também dos familiares para saber que se houve algum caso dos familiares, né? Aí realiza exames. Um deles é um exame chamado de angiorressonância, que consegue ver todas as artérias do cérebro, gente. Olha que legal, né? Ver todas as artérias do cérebro. E caso tenha a existência, né, o aneurisma, tem-se também outro, né? Então, com esse exame dá para se perceber se existe aneurisma no cérebro, né? nas artérias, né? Também existe a arteriografia cerebral digital, o chamado, olha só que legal, o chamado exame de ouro. Por que exame de ouro, né? Porque confirma com certeza se há um aneurisma ou não. Então, se você pode fazer, se você já teve caso na família, como é o meu caso, que a minha irmã veio a falecer do problema de aneurisma, então eu estou correndo risco, né? A minha família, meus irmãos correm risco. Já articulamos essa questão de fazer os exames para ver se a gente tem ou não, para a gente se cuidar, né? Então, por favor, procure um especialista. Eu sou só aqui explicador, né? Se alguém da sua família já teve, principalmente o AVC hemorrágico, né? Procure um especialista. Eu estou aqui, mais uma vez dizendo, só estou aqui como um explicador, certo? Uma dica super abençoada: existe um tratamento, gente, que deve ser realizado por especialista, que poderá não ficar sequela após o AVC, no caso de AVC isquêmico. Escute e evite as sequelas. Se o acidente aconteceu, vamos dizer assim, 7 da manhã, se você tiver um hospital de qualidade na sua cidade, certo, que tenha pessoas capacitadas para isso, até 3 horas, se você chegar, né, ao hospital,
você poderá ser salvo, né? Porque lá eles vão passar um tratamento em você, vão fazer um tratamento em você com um medicamento chamado Alteplase, né? Deve ser em inglês, Alteplase, né? Esse medicamento, ele vai ser usado, pode ser usado nas primeiras 3 horas, até 4 horas e meia pode ser que dê certo, certo? Mas também tem um outro que o médico explicou pra gente lá, que pode ser até em 24 horas. Mas esse de 3 horas até 4 horas e meia diz que é muito bom para que a pessoa que teve problema de AVC venha a não sofrer tantos danos, né? Sair do hospital uma boa, bacana, sem ter muitas sequelas, né? Quanto à minha esposa, gente, né, eu já disse a vocês, minha esposa está bem, ela ainda está em processo de recuperação, né? Quero encerrar o nosso bate-papo de hoje sobre AVC. Quero encerrar com uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, a primeira carta, né, aos Tessalonicenses, só dando uma ideia, como eu sou explicador, né, foram as primeiras cartas surgidas, foi essa que Paulo fez aos Tessalonicenses. O capítulo 5 diz o seguinte, no versículo 17 e 18: orai sem cessar em todas as circunstâncias, dai graças, porque essa é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Fique com Deus e minhas orações. Amém. Valeu!